Meu nome é Leonardo Palhares e eu sou presidente do Comitê de Direito e Tecnologia da Federação Interamericana de Advogados. Também sou conselheiro dessa mesma instituição e hoje eu venho representando, apesar de também fazer parte da Câmara INET, defender com muita honra as cores da Câmara. Hoje eu aqui represento a Federação Interamericana dos Advogados, que é quem, junto com a Câmara INET, promoveu esse painel, conseguiu a autorização e a aprovação da ONU para compor para que esse painel fizesse parte do programa oficial da Rio+20. E, pessoalmente, para mim, isso é um motivo de muita honra e muita felicidade de poder ter todos aqui. Eu acho que esse é um ponto representativo para a nossa, é um marco representativo para a economia digital desse país. Antes de qualquer coisa, como seguindo o protocolo, eu queria chamar as pessoas que vão compor a mesa para que aqui ficasse conosco. Em primeiro lugar, o Dr. Ludovino Lopes, presidente da Câmara INET, o Dr. Marcos Monteiro, presidente da Imprensa Oficial, o Dr. Renato Martins, do ITI, diretor-presidente do ITI, e o Dr. Gerson Rolim, que aqui está representando o Mercosul Digital. E como também anfitrião desse evento, eu já passo a palavra logo para o Dr. Vino, presidente da Câmara INET, para que ele possa falar. Bom, antes do mais, agradecer a todos o esforço de estarem numa sexta-feira à tarde, dia 22, no cair das folhas, não da sustentabilidade, porque a sustentabilidade vai estar crescendo nos próximos anos, num momento histórico que é realmente a Rio+20 para o Brasil e também para o mundo nesse sentido. Eu gostaria de agradecer pessoalmente ao Dr. Renato Martini pelo empenho e dedicação à causa e à visão inovadora que está levando a sua direção e a sua construção no Instituto de Tecnologia de Informação. Nós que estamos do lado de cá percebemos esse impulso e essa capacidade de estar efetivamente mudando isso e essa inovação está passando agora já da tecnologia para a sustentabilidade e é algo que é realmente bastante inovador. Gostaria também de agradecer ao Dr. Marcos Monteiro o desafio de ter aceito o convite para estar aqui, não é? Ainda mais pensando que a imprensa ela também é uma instituição onde o papel tem um papel fundamental e a junção dessas duas vertentes que vocês estão fazendo na imprensa hoje, no sentido de trazer a tecnologia ao serviço da sociedade e ao serviço da informação com perenidade, transparência e com durabilidade que vocês podem efetivamente prestar, também faz muito efetivamente essa diferença. Ao meu companheiro de jornada, que ao longo destes últimos anos tem sido aí também um carregador de piano, vários pianos, né? Nesse sentido, e alguém que também, para além do lado jurídico, da questão jurídica, tem a sua formação em França, na Sorbonne francesa, com a questão ambiental. Ele não fala essas coisas, mas ele efetivamente está com essa marca aí da sustentabilidade. E também, obviamente, agradecer a coragem de ele ter aceito fazer parte desse projeto conjunto que une tecnologia e que une sustentabilidade. E ao Gerson, representando aqui a doutora Marta Pessoa, a RNP, que é também um dos impulsionadores dessa mudança que está sendo feita hoje aí, não só na sociedade brasileira, mas além fronteiras, no Mercosul Digital, com o esforço que está acontecendo. E nós estamos vendo aí os resultados disso práticos com a instalação das autoridades certificadoras das ACs
no Paraguai, no Uruguai, o trabalho que está sendo feito aí pelo governo brasileiro, o trabalho que está sendo feito de trazer isso em harmonia em termos de infraestrutura na América Latina e na capacidade de entendimento desses novos cenários. Muito rapidamente, para falar do nosso tema de hoje, eu gostaria apenas de vos relatar uma das coisas que me impressionou nos últimos dias aí, na verdade, numa das palestras sobre tecnologia e sustentabilidade. Eu não consegui trazer o vídeo para vocês verem, mas eu vou vos dar um nome e vocês vão certamente depois procurar, e que é o seguinte: dentro das dificuldades da vida, e sobretudo dentro das questões de inovação, quando você tem que juntar a tecnologia e você tem que juntar a sustentabilidade, a inovação está presente nos mais inusitados lugares do planeta. E tem um inventor indiano, que é um inventor de uma pequena comunidade na Índia, que conseguiu descobrir que ele conseguiria, nos altos e baixos da sua terra, da sua cidade, e na falta de asfalto, nos buracos das suas estradas, construir uma bicicleta que, quando entra no buraco, ela traz energia para a bicicleta e ele é propulsionado para frente. Eu vi esse vídeo há uns dias atrás e fiquei extremamente impressionado, porque ele conseguiu dar a diversidade maior da vida dele, que era todos os dias ir numa bicicleta e ter que mergulhar nos buracos da estrada e conseguir transformar isso num fornecedor de energia. Então a bicicleta, cada vez que cai num buraco, ela é propulsionada para frente e ganha mais energia, ela vai no seguimento aumentando a capacidade de energia. Então quanto mais buracos a rua tem, a estrada tem, mais energia ele ganha e mais rápido ele chega ou em casa ou no seu trabalho. E esta figura de estilo é que eu acho que pode ser o propulsionador das nossas ações. Quanto mais obstáculos e quanto mais desafios a gente tem tido pela frente, podem nos dar efetivamente essa capacidade, através da inovação e da tecnologia, transformar as nossas sociedades, transformar aquilo que nós estamos oferecendo à sociedade. A Câmara está totalmente empenhada em fazer isso, em transformar a inovação e a tecnologia e somar esforços junto convosco, junto com o ITI, junto com a imprensa, e junto com a FIA, e junto com a RNP, e com todos os outros, e junto com a Microsoft também, que está aqui, com todos nós que estamos aqui, para fazer que isso efetivamente aconteça. Então, agradecer-vos essa presença e lançar aqui esse marco digital para a construção de um novo patamar de entendimento sobre aquilo que o setor da economia digital pode ou não contribuir para o desenvolvimento da competitividade nacional e para o desenvolvimento das nossas próximas gerações, que são os homens desta terra que vão construir os nossos próximos anos de vida. É isso. Por ordem, e pela ordem da mesa, eu vou passar a primeira palavra ao Dr. Marcos Monteiro, para que ele possa se pronunciar. Tanto enquanto Federação Interamericana dos Advogados, quanto enquanto Câmara INET, o chapéu que eu também carrego, como disse, venho acompanhando e tenho visto, e temos todos visto, o engajamento da imprensa oficial de São Paulo, e da imprensa oficial como instituição na causa sustentável. O João Paulo carregando aí também a sua parte do ônus e do encargo, mas liderado pela cabeça da instituição. Eu passo a palavra pelos agradecimentos pela presença. Obrigado. Primeiro dizer da nossa alegria de estar com todos vocês aqui, agradecer a oportunidade desse nosso convívio aqui, dizer que a nossa possibilidade de estarmos participando de um evento dessa magnitude é muito grande, principalmente com o propósito desse nosso diálogo. Eu disse que nós temos lá um desafio muito curioso na imprensa social, que é uma empresa de 121 anos que construiu sua história imprimindo do papel
a sua responsabilidade com a sociedade, garantindo, enfim, a perenidade, a autenticidade. Construir a transição para o que pretendemos todos nós, a sociedade, que é podermos continuar cumprindo a nossa tarefa com as mesmas responsabilidades e da maneira mais adequada, é um desafio tecnológico, é um desafio cultural. Não é muito simples explicar dentro de uma instituição onde 60% dos funcionários são gráficos, o que é que não faz mais sentido que nós façamos a impressão no papel. De qualquer maneira, esse desafio tem sido um desafio que tem levado a um aprendizado muito grande, porque é um desafio que, além de buscar um avanço tecnológico, do qual temos sido permanentemente amparados pelo IDI, Renato foi um primeiro a me visitar lá na empresa e com muita paciência, naquele momento, me mostrou caminhos, me apontou soluções, abriu a sua perspectiva de uma parceria constante, o que nós temos procurado fazer e sempre que possível procurar nos aconselhar com o IDI. Eu posso até criar alguns problemas com isso, Renato. Eu costumo dizer ao governador de São Paulo que a gente tem um parceiro muito forte no Governo Federal. Espero que isso não te crie problemas. Mas essa alegria e a consolidação no dia de hoje de um documento que de alguma maneira, ao usurpar as palavras do lança uma pedra digital, uma pedra virtual, para esse caminho que nós estamos pensando trilhar, e mais do que pensando, já começamos a trilhar. É verdade que temos ainda um longo caminho para percorrer, enormes dificuldades para percorrer, mas talvez a experiência mais importante que a imprensa oficial agrega é exatamente aquela que tem sido o nosso maior desafio, que é vencer culturas historicamente enraizadas na inteligência, na cultura, enfim, do nosso país. Então, é um processo, temos que ter paciência para avançar. Muito já se avançou, mas eu tenho certeza que nos próximos anos esse avanço vai se consolidar de uma maneira muito rápida. Nós também temos procurado, dentro do governo de São Paulo, mostrar o que significa esse caminho. Temos recebido de parte do governador uma enorme abertura para que a gente continue caminhando nessa direção. Os projetos de desmaterialização de processos que já nós iniciamos no governo de São Paulo, imagino que possam ser utilizados como parâmetros para outras ações do governo. De qualquer maneira, a imprensa é uma estrutura engajada desde a primeira hora e pretende ficar nesse posto até que nós possamos, de fato, vencer todas as batalhas que temos pela frente. A ideia de estar aqui é para dizer isso pessoalmente a vocês, que contem conosco, contem com a nossa empresa, porque nós acreditamos muito nessa causa. Obrigado. Passo a palavra agora para o Dr. Renato Martini, que é o diretor-presidente do IDI. Renato, a representatividade da presença do IDI e principalmente da sua presença nesse evento como marco inicial e celebração do impacto sobre a sustentabilidade envolvendo instituições da sociedade civil brasileira, instituições internacionais como a FIA, como o Mercosul, empresas multinacionais, empresas públicas. Quer dizer, a gente tem se o termo é sustentabilidade, a gente tem um ecossistema ao redor da tecnologia aqui que é essencial, e a presença do IDI, sem dúvida nenhuma, coroa esse momento, esse ponto de partida. Uma honra para a gente tê-lo aqui conosco. Bem, cumprimentar todos os amigos, né, e instituições amigas que estão aqui. A gente não pode nem elogiar, porque elogiar amigo não sei nem se vale, né? São instituições que a gente tem o maior carinho, maior admiração, são parceiros, né, que tem uma conduta admirável aí no cenário brasileiro.
Eu queria falar logo do nosso desafio, do nosso tema, né? Acho que é o tema que nos mobiliza, principalmente a mim, ao ITI, que mais do que realizadores técnicos, de missões técnicas, nós somos evangelizadores de uma tecnologia. Nós falamos para a sociedade brasileira, né, de elementos de inovação e de importância para a sociedade brasileira, para o nosso país, né, para as gerações que a gente está construindo. O Brasil e a sociedade global vivem um desafio nos dias atuais que é, sem nenhum exagero, uma revolução milenar. Essa coisa singela de trocar o documento com suporte em papel por um documento eletrônico, né, que parece tão singelo, na verdade é uma revolução milenar, porque é um hábito e um costume da humanidade de milênios, né, fazer um tipo de processo como esse. Que, repito, não é o Brasil que está inventando isso, a sociedade global, de diferentes formas, está fazendo esse tipo de coisa, né? Está fazendo esse tipo de passagem, de migração, de revolução, de mudança, dê o nome que quiser. Que nós, para simplificar, né, temos falado em desmaterialização de processo, de desmaterialização da vida. Troca do velho tradicional documento papel por um documento eletrônico. Os números são assustadoramente impactantes e é preciso comunicar isso com a sociedade. Tem que falar com a sociedade. Vendo a Administração Pública Federal, números oficiais do Ministério do Planejamento, ela compra 1 trilhão de folhas de papel por ano. 1 trilhão e uns quebrados que eu não lembro. Tá? 1 trilhão de folhas de papel. Quer dizer, se nós vamos botar essa ponta do lápis, quanto isso representa em carbono? Porque eu nunca vi papel andar sozinho. Papel, alguém tem que levar o papel. Geralmente é uma motoboy, é um veículo que consome combustível, né, além dos insumos necessários ao papel, né, além do carbono que é consumido. O Brasil já emitiu bilhões de notas fiscais eletrônicas, né, o sistema público de escrituração digital é uma realidade na empresa brasileira, o processo eletrônico no judiciário brasileiro é uma realidade, né, a telemedicina, a desmaterialização dentro do hospital, o Brasil tem cases maravilhosos. E se avançarmos, quanto nós não vamos ter representativamente em economia de insumos, de água e de carbono no processo dessa natureza? Por isso é importante trazer o tema do Rio+20, talvez isso dito por vários militantes da questão de sustentabilidade, da questão ambiental, talvez esse seja um dos eixos mais novos, mais originais dessa discussão. Né? A TI, a tecnologia da informação, como um aliado da questão da sustentabilidade, da questão ambiental. O desafio que eu coloquei para essas instituições amigas que estão aqui, né, para nós construirmos e legarmos para a sociedade brasileira, para entregarmos à sociedade brasileira, é uma métrica, é uma metodologia para um tipo de processo desse. A nossa ideia, já me adianto, com sua permissão, a nossa ideia é que alguma instituição brasileira, universitária, possa fazer um estudo dessa métrica. Quando eu desmaterializo o meu processo, quanto de carbono eu economizo, quanto de água, quanto de insumos, né? E fazer uma espécie de certificação. Aí é complicado para nós que economamos na CV Brasil, porque dá uma polissemia aí. Certificado digital, certificação digital, certificação. Os temas são polissêmicos, são sinônimos, mas é uma espécie de certificação. A maneira da certificação em produtos ambientais, em madeira, né, que a sociedade tem feito, tem realizado e tem produzido tanto, né, diversas disciplinas nesse sentido. A nossa ideia é produzir uma espécie de certificação, de homologação, de metodologia para uma empresa pública, privada, enfim, do Poder Judiciário, não importa de que unidade da federação, que ao desmaterializar seu processo, alcançou um nível de economia de água, de insumos, de carbono, que lhe coloca dentro de uma qualificação X, né? Um nível intermediário e quem sabe um nível mais baixo. Aí são apenas especulações, nós temos conversado ainda de maneira ainda muito inicial nesse sentido, né? E tem a imprensa oficial do Estado de São Paulo como aliado desse negócio, para nós é fundamental. São Paulo é só metade do PIB brasileiro. Então, São Paulo é fundamental para qualquer processo que se realize no Brasil. E a imprensa oficial de São Paulo é um organismo de extrema vanguarda. É impressionante. Talvez os brasileiros não tenham noção
né, de quanto é uma estatal, né, uma empresa de uma unidade da federação que é tão inovadora, que compra esses desafios de inovação, né, e que está extremamente preparada, até porque é uma autoridade certificadora, né, tem acompanhado de perto todos esses processos. De certa forma, eu me arriscaria a dizer que ela é tanto uma empresa gráfica como uma empresa de TI hoje em dia, que ela avançou muito nessa competência, nessa área. Então é um aliado fundamental. A Berenet é um aliado de primeira hora do tema do documento eletrônico, né? De todos os nossos temas de certificação digital, e fazer avançar o que a gente chamava de economia digital, que acho que agora a gente pode chamar de green economy, né? Economia verde. Né? Eu acho que esses projetos brasileiros, essas grandes inovações que o Brasil fez, são talvez os mais palpáveis exemplos de economia verde que a sociedade global tem. É um projeto como a nota fiscal eletrônica, o que o judiciário brasileiro avançou, enfim, o setor bancário, né, agora com o projeto COMP para digitalização, né, de cheques. Se a nossa amiga Francimara lá da FEBRABAN estivesse aqui, ela está aí os números, são números assustadores. Um singelo projeto para descartar o cheque, esse cheque, essa peça histórica e vetusta que ainda nós guardamos. É um projeto de um impacto ambiental, econômico tremendo, né? E são brigas que o Brasil tem comprado e tem feito. São vários projetos. O que eu acho que nós precisamos agora é criar uma metodologia, criar uma disciplina, estruturar uma métrica para isso, com a visão de sustentabilidade, porque a visão de TI, técnica, de interoperabilidade, segurança da informação, estou vendo ali o doutor Gilberto, a questão jurídica desse processo, nós temos já discutido sobejamente na última década. O CP Brasil tem 10 anos, ela fechou 10 anos no passado. Né? Então, a temática jurídica ela é tremendamente discutida, a visão técnica do processo tremendamente discutida, a visão de gestão ela é tremendamente discutida. Agora chegou a hora da visão da sustentabilidade. Né? Querer comunicar à sociedade brasileira que tem todos esses benefícios jurídicos, técnicos, de gestão, mas que agora nós temos um novo elemento, que é a saúde do planeta e as questões de sustentabilidade, que coisinhas singelas, como evitar o consumo de 1 trilhão de folhas de papel. 1 trilhão de folhas de papel. Se os senhores virassem e falassem, mas não tem saída, não tem plataforma tecnológica, não tem base jurídica, não tem tecnologia para... Não, tem tudo isso para não usar 1 trilhão de folhas de papel. Então por que nós estamos perdendo o nosso tempo e consumindo esse tipo de insumo se nós temos banda larga, temos plataforma tecnológica, temos base jurídica no nosso ordenamento jurídico para dar segurança jurídica a esse tipo de transação? Então, eu acho que esse trabalho que hora se inicia, nós estamos fazendo aqui o start, o pontapé inicial, né? Nós, mais do que a imprensa está batendo muito no day after, né? O pessoal discutiu agora o dia seguinte, o que nós vamos fazer? Eu falei para o Governo, nós só temos day after, porque nós vamos construir agora, né, esse tipo de metodologia para a gente dar uma disciplina a essa questão da desmaterialização da vida de processo do ponto de vista da sustentabilidade. Então esse é um desafio que nós estamos começando agora, né, e que eu acho que nós vamos ter frutos muito importantes para nós, para as futuras gerações e para o nosso país. Acho que é isso. E, pronto, para encerrar as palavras iniciais da composição da mesa, eu queria passar a palavra para o também amigo Gerson Rolim, que está representando aqui o Mercosul Digital, a iniciativa que muito já se fez para a economia digital no Mercosul, como um todo, nos países componentes do Mercosul, e que agora novamente se volta para dentro e se reinventa para os próximos passos e próximos projetos, né, Gerson? É uma honra estar aqui compondo essa mesa com esse notório e ilibado grupo de pensadores, amigos. Eu acho que o Renato foi muito feliz em nos lembrar que para nós a gente sempre vai ter um day after, né? O nosso negócio é sempre o que a gente pode fazer amanhã, né? O que a gente já fez hoje já está pronto, quer dizer. E não tem aquela questão de que não dá para fazer
porque está faltando alguma coisa. Anteontem eu estava no Uruguai lançando a autoridade certificadora de primeiro nível e a autoridade de carimbo de tempo que o projeto Mercosul Digital investiu e implementou naquele país. E no meu discurso eu falei exatamente isso, que estava super feliz de estar com todas aquelas autoridades presentes para uma festa de inauguração, até falei em português, né? Estamos cortando a fita, não sei se vocês entenderam, mas enfim. Mas na verdade, o grande desafio e a grande oportunidade para o Mercosul Digital começa agora, porque tudo que nós fizemos até hoje foi infraestrutura. Então nós temos hoje, como o Renato falou, o marco regulatório, então o arcabouço legal, nós temos infraestrutura de certificação digital. O Brasil foi um dos países que, entre aspas, menos recebeu recursos enfim, financeiros do projeto, porque o nosso grande bônus do Mercosul Digital era reduzir as assimetrias existentes com os nossos vizinhos. E nós conseguimos reduzir ao máximo possível. O orçamento não era infinito, então não deu para trazer o Paraguai, que estava numa situação bastante defasada do resto do bloco, para o nível do Brasil, mas agora nós temos infraestrutura de chaves públicas no Paraguai, nós temos infraestrutura de chaves públicas de nível 5 e de carimbo de tempo no Uruguai e na Argentina. Mas enfim, essa infraestrutura toda de nada serve se ela não for utilizada. Então eu finalizei o meu discurso lá falando que hoje milhares de empresas brasileiras que foram abertas nos últimos anos não emitiram uma única nota fiscal na sua vida inteira. E eu percebi que na plateia um monte de gente ficou assim espantada, porque aquilo ali era um negócio de outro mundo, e realmente né? Porque a factura eletrônica é uma novidade, né? Para nós outros allá. Então, eu acredito que assim, que a pedra fundamental está posta, né? O Brasil é um benchmark para os nossos vizinhos, nós temos assim dezenas e dezenas de casos de sucesso de aplicação de certificação digital no setor privado, no setor público. Nós temos aqui um dos grandes bastiões da razão dessa honra e dessa alegria, dessa satisfação que o Brasil tem de realmente ser hoje um caso de sucesso de certificação digital mundial. E agora então nós temos como transbordar, né? Não apenas know-how, porque o Brasil também, um dos ganhos do Brasil foi transbordar o nosso modelo e o nosso conhecimento de certificação digital para os países vizinhos. Empresas brasileiras foram contratadas, ganharam licitações e participaram da criação e da evolução da infraestrutura de chaves públicas e de carimbo de tempo dos nossos países vizinhos. Mas hoje nós temos então um patamar mínimo para pelo menos principalmente com o Paraguai e a Argentina, e com o Uruguai, Argentina e com o Paraguai a gente começar a fazer alguns testes, mas com o Uruguai e a Argentina começar efetivamente a praticar transações eletrônicas seguras, seja no ambiente de comércio eletrônico, seja no ambiente de governo eletrônico. Bom, queria aproveitar ainda o poder de ser o apresentador da mesa para poder gastar 2 minutos do tempo de todo mundo para falar da FIA. A Federação Interamericana de Advogados vem observando, e nós estamos falando de uma instituição de quase 75 anos de idade, criada no pós-guerra, com sede em Washington, que congrega todos os colégios de advogados das Américas, alguns da Europa e alguns milhares de membros individuais também. A Federação Interamericana de Advogados vem acompanhando muito de perto esse processo que vem acontecendo no Brasil. Eu, como presidente do Comitê de Direito e Tecnologia, faço questão de emitir todos os reportes periódicos à presidência da FIA, que tem muito interesse no desenvolvimento da questão da certificação digital, das consequências e benesses ambientais geradas em razão disso, fora todas as outras questões relacionadas à inovação tecnológica, à quebra de paradigmas de processos e com um foco talvez muito mais amplo do que o foco do Mercosul, com um olhar voltado para toda a América Latina como um todo, e uma preocupação de se acompanhar a evolução, e aí quando
quando o Renato menciona que questões jurídicas do Brasil foram debatidas e hoje estão pacificadas, a gente tem um terreno absolutamente virgem a ser trilhado em vários países latino-americanos. A intenção da Câmara, a partir desse ano, é, aproveitando-se desse movimento de sustentabilidade e de um convênio de cooperação que vai ser assinado hoje aqui no Pacto de Sustentabilidade junto com a Câmara INET, elaborar um observatório latino-americano de legislação eletrônica, assim, de direito eletrônico, para que a gente possa, a partir de excelentes exemplos, como o do Brasil, como do trabalho que o Mercosul Digital desenvolveu nos países do Mercosul, poder replicar essa experiência para outros países, América Central, o norte da América do Sul, enfim, outros países que hoje têm um status regulatório menos desenvolvido ou menos trabalhado, para que eles possam se virar nos exemplos e no trabalho que a gente vem fazer. Essa é uma mensagem que eu trago da presidência da FIA e que eu tenho muita honra de poder seguir, de poder encabeçar aqui junto com a Câmara INET. A gente tem na pauta de hoje são pequenos passos. Talvez essa seja uma das grandes vantagens ou das boas vantagens de participar, de ter o evento num dos últimos dias da Rio+20. Em que pese a gente, as notícias do jornal, focadas sempre nas declarações dos estados e tudo, eu tive a oportunidade de acompanhar e ver como aqui a gente vai ter agora que o mote da Rio+20, o fato de se ter todo mundo, sobretudo o Brasil inteiro olhando, mas todo mundo parado durante 2 semanas, entendendo e vendo a questão ambiental, a gente tem aqui diversas sementes que estão sendo plantadas. Entre elas, uma da minha opinião, e porque aí eu puxando como dizemos, a sardinha para o nosso lado, talvez uma das mais importantes e mais interessantes sementes que estão sendo plantadas aqui na Rio+20 é essa que a gente está plantando agora. Essas palavras não são só minhas, são da própria organização da ONU, da organização da Rio+20, que se interessou bastante pelo nosso tema, pediu a FIA, como entidade que primeiro lançou esse desafio para a Câmara INET, pediu à FIA que reportasse e produzisse todos os documentos que instruísse, para que pudesse instruir a ONU das consequências geradas a partir desse momento. Então, por mais em casa que pareçamos, aqui numa pequena sala, petit comitê, esse momento é sinceramente um momento simbólico e muito importante para todos nós. A gente vai ter no segmento agora do nosso programa 2 partes. A primeira parte, que é a parte em que a gente formaliza todos os compromissos que aqui são assumidos pelas instituições que estão presentes. A assinatura mais importante dos documentos, que é o Pacto de Sustentabilidade, passar a palavra para o Ludovico para ele poder explicar melhor e direcionar o assunto, e a assinatura simbólica também do convênio entre Câmara INET e Federação Interamericana dos Advogados. Eu digo simbólica porque esse convênio por órgão já foi assinado digitalmente. Então, e por último, depois da assinatura dos pactos, a gente passa por uma mesa de debates, aí sim coordenada a 4 mãos pelo Dr. João Paulo e por mim. Para mim, a gente tenta, do lado da Federação Interamericana, trabalhar um pouco em questões jurídicas. A gente tem aqui um representante do Instituto dos Advogados Brasileiros, que vai poder falar sobre sustentabilidade no Brasil, que é um apoiador desse evento. O Instituto dos Advogados Brasileiros é uma entidade centenária, é o pai da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. A partir do Instituto dos Advogados Brasileiros que se deu o surgimento da OAB no Brasil, nós estamos falando do Instituto que foi criado por Dom Pedro. E também mostra o peso e a importância dessa iniciativa pelos apoiadores e pelas pessoas que estão aqui presentes. E do lado do João Paulo, a coordenação da mesa sobre os assuntos específicos aí da sustentabilidade do mundo digital. Bom, já usei da palavra, como eu disse, então eu vou passar a palavra agora de novo para o Dr. Lopes, que possa encaminhar a assinatura do Pacto Digital. Eu queria pegar as palavras do Dr. Renato e do Marcos também nesse sentido e vos fazer um testemunho. Na verdade, eu acho que é talvez algo que realmente possa fazer diferença.
até hoje a gente tem assistido à discussão das questões de sustentabilidade, sempre com a conexão naquilo que tradicionalmente se chama o setor produtivo, quer dizer, onde você tem um consumo claro da questão de combustível, transporte, água, enfim, um conjunto de insumos, e sobretudo ligado à questão dos combustíveis fósseis, né, que é o consumo da emissão de gases de efeito de estufa para a atmosfera. Mas a gente se esqueceu que quem faz o driver da relação do homem com o meio ambiente é a tecnologia hoje. E sempre foi, de alguma forma, desde a invenção da roda, desde a invenção do machadinho, desde a invenção dos artefactos com que nós lidamos com a natureza, e a partir daí com a qual efetivamente conseguimos crescer de 1820 com 1 bilhão de habitantes para 30 anos atrás com Kennedy se elegendo no poder nos Estados Unidos com 3 bilhões de habitantes e hoje com 7 bilhões e meio e daqui a 10 anos, 15 anos com 9 bilhões de pessoas no planeta. Como é que a gente conseguiu chegar nisto? Com tecnologia. E é essa tecnologia, essa relação da tecnologia com o planeta que vai fazer a diferença dos nossos próximos anos. Se nós não formos capazes de dizer aos nossos programadores, aos nossos jovens que estão construindo os instrumentos tecnológicos do futuro, que quando eles escreverem as linhas de código e quando eles desenharem as estruturas desses mecanismos, eles têm que ser sustentáveis e eles não podem fazer o mesmo erro que é desperdiçar linhas de código e hardware como nós desperdiçamos no passado quando começamos a construir máquinas e barcos e um conjunto de outros insumos. Nós vamos repetir o mesmo erro que fizemos no passado, quando começamos achando que o mundo físico era infinito e os recursos físicos eram infinitos, e hoje pensamos que o mundo digital e os recursos digitais são infinitos também. Então, essa forma de pensar no sentido de começar a desenhar coisas inteligentes e nós acordarmos daqui a 10 anos com um mundo sustentável também do ponto de vista da desmaterialização, da digitalização das economias e da nossa relação com o mundo, eu acho que talvez aquilo que este pacto, aquilo que nós estamos ensinando hoje aqui, pode significar em termos de diferença para os próximos passos que a gente possa entregar ao Brasil e à sociedade brasileira e, por que não, ao resto do mundo nesse sentido. Então, esse trabalho vai ser um trabalho bastante árduo, bastante intenso, mas eu estou muito feliz que os parceiros e os amigos e as instituições que estão aqui nesta mesa têm certamente as condições e a capacidade de poder fazer tornar-se uma realidade. E quem está também conosco na audiência hoje aqui também certamente poderá contribuir muitíssimo para que isso aconteça. Então, ele é um marco digital, digamos assim, desse primeiro passo, desse desafio, desse repto que nós estamos construindo agora aqui e, como diz o Dr. Renato, realmente algo que junta a inovação, à tecnologia, ao driver do ambiente, à capacidade de trazer maior qualidade e competitividade para o nosso país, para o nosso setor de economia e para o futuro das próximas gerações, pelo menos no Brasil, e depois vamos ver aonde isso vai chegar. Então, está lançado o desafio. E gostaria, portanto, neste momento de, simbolicamente, fazermos as nossas assinaturas, que vão constituir-se um convênio de cooperação com o ITI, um termo de cooperação com a imprensa oficial e com um termo de cooperação, um convênio também com a FIA nesse sentido e com a RNP que está aqui presente. Então, vamos às formalidades.
gosta de ficar um pouco mais. Muito bem. Muito obrigado. A gente tem agora a parte reservada para os debates. A gente trabalha a questão de sustentabilidade, debates, a gente discute mas antes de formar a mesa, a gente tem uma palestra de uma pessoa que vai compor a mesa depois, mas que ela vai falar antes. Então, o Dr. Jorge Humberto, advogado, professor, professor universitário, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, especialista em direito ambiental. O Dr. Jorge vai falar para a gente um pouco sobre sustentabilidade. Sou como fotógrafo. E logo na sequência a gente reabre a gente monta a mesa e começa com os debates. Primeiro, queria parabenizar a Câmara de Comércio e a Federação Interamericana de Advogados pela iniciativa, pela aprovação do projeto, enfim, um projeto de grande relevância, como pontuou o Leonardo, porque coloca na pauta das discussões uma questão que vai ao encontro justamente daquilo que tem sido a premissa dessa Rio+20, que é focar nas cidades sustentáveis e na erradicação da pobreza. Então, com inovação e com preservação do meio ambiente, essa equação ela se preenche e se resolve de forma adequada. E, enfim, fiquei muito feliz, portanto, pelo convite, mas honrado ainda por estar representando aqui um instituto centenário, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, do qual eu e o Leonardo somos integrantes, e, portanto, esses agradecimentos eu faço na pessoa do presidente do Instituto, que não pôde estar presente, mas que assegura o total apoio do Instituto a essa relevante causa, o Dr. Fernando Fragoso, e aos demais organizadores do evento, eu formalizo na pessoa do Dr. Leonardo Palhares, que me honrou com esse gentil convite e a oportunidade de discorrer um pouco sobre um tema que me é muito afeto e eu entendo os mais relevantes para a causa da sustentabilidade. Então, o tema que foi proposto para que eu abordasse aqui em rápidas palavras se refere a mecanismos fiscais e econômicos de preservação ambiental e inovação tecnológica, de incentivo à preservação ambiental e à inovação tecnológica. Então, do tema, a gente extrai logo que, no mínimo, dois conteúdos fundamentais que nós precisamos tratar. Primeiro, descobrir quais são esses mecanismos e, em segundo lugar, descobrir quem é que tem a posição principal de ação na implementação desses mecanismos. E é justamente tratando-se do direito de uma ordem de conduta humana que visa disciplinar, portanto, as relações sociais e garantir a pacificação social para que possamos conviver harmonicamente. Eu vou tentar ao máximo, é difícil para um advogado, professor, mas eu vou tentar ao máximo não usar o juridiquês, porque eu percebo que o público aqui não é formado, acho que uma minoria por advogados, mas o direito como sendo uma ordem para estabilizar relações, para permitir a convivência harmônica entre a comunidade, ele traz ordens de condutas que os seres humanos devem observar sob pena de uma sanção. E a norma base de todo esse sistema de ordenação de condutas é a Constituição. No Estado brasileiro é a Constituição Federal, que é quem define, inclusive, o nosso Estado, a sua forma de governo, a sua forma de Estado federado, forma de governo, a sua forma de governo presidencialista e outras ações que devem ser respeitadas por todos que se inserem nesse Estado de Direito, inclusive o próprio poder público. E nesse sentido, a Constituição de 88, que é a Constituição atualmente vigente no nosso Estado de Direito, ela traz capítulos dedicados à proteção do meio ambiente, às ações que devem ser, portanto, materializadas nessa função de proteção do meio ambiente, quem deve agir e com base em que princípios, em que normas fundamentais essas ações
devem se pautar. E é justamente esse aspecto que vai nos trazer essa parte da Constituição que rege, portanto, a tutela do meio ambiente, a tutela de quem deve agir e o aspecto econômico que está entrelaçado, seja no aspecto ambiental, seja no aspecto de solução das questões ambientais, o aspecto econômico, social, são inafastáveis. É justamente nesses 3 tópicos constitucionais que a gente vai encontrar a resposta para o nosso problema. Com que instrumentos, com que mecanismos fiscais e de inovação e econômicos nós conseguimos a preservação do meio ambiente e a inovação tecnológica. Aqui eu estou me referindo, portanto, a 3 dispositivos básicos da Constituição. O 225, a 4, o 225 que trata da proteção do meio ambiente, o 37 que trata da administração pública, o 6º que trata da ordem social e o 170 que trata da ordem econômica. E por quê? Vocês viram que eu falei em social, em ambiente e em economia. E incluir a administração pública nisso. Vocês vão entender por quê. Porque o econômico, o social e o ambiente são elementos integrantes do desenvolvimento sustentável. Isso todos nós já sabemos. E para o direito isso é relevante, tanto é que colocou nesses termos na Constituição. O Brasil somente será um Estado de Direito com suas normas na exata medida que se desenvolve sustentavelmente. Não é à toa que a Constituição previu a proteção da ordem ambiental, artigo 225, da ordem econômica, artigo 170, e da ordem social, a partir do 6º e outros dispositivos da Constituição. Mas inseriu nesse contexto a administração pública como sendo um ator principal. Isto porque está dito no artigo 225 da Constituição, eu não tiro de outro lugar, está dito, portanto, em norma jurídica, que a proteção do meio ambiente deve ser levado a efeito para se materializar um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, enquanto direito fundamental e dever de todos e do poder público. E por que a Constituição diz isso? Porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado é interesse de cada um de nós, porque nós só iremos viver aferir as vantagens, auferir as vantagens de uma ordem econômica avançada, rica, auferir vantagens sociais, trabalho, lazer, circulação, enfim, e auferir um ambiente sadio para que possamos exercer essas ações, se esse ambiente estiver ecologicamente equilibrado. E, portanto, apesar de ser um interesse individual de cada um ter esse ambiente protegido, é um interesse individual que se estende a todos e, portanto, é um interesse individual que deve ser considerado sob o aspecto coletivo. E aí surge o denominado interesse público. E esse denominado interesse público deve ser materializado pelo Estado, que está em posição de supremacia e de autoridade, que tem a função precípua de concretizar o interesse público. Então, a primeira resposta nós já temos. Os mecanismos fiscais e econômicos que induzirão a preservação do meio ambiente e a inovação tecnológica têm de ser protagonizados pelo Estado, pelo poder público, porque é essa atribuição que a Constituição lhe impõe. E não é dado ao poder público instrumentalizar esses mecanismos de forma aleatória ou de acordo com a sua livre vontade. A Constituição, além de eleger o poder público como proeminente na execução de mecanismos fiscais e econômicos de preservação do meio ambiente, ele delimita como o Estado, o poder público deve agir neste sentido. Além de delimitar, ele entrega ao Estado quais os instrumentos estão à sua disposição, vinculando, portanto, a atuação do Estado na forma e no conteúdo. E na forma e no conteúdo, essa vinculação está no artigo 225, no 170 e no 37 da Constituição, na exata medida em que diz o 225 que as ações de proteção do meio ambiente de todos, incluindo o Estado, devem ser baseadas na proteção, que requerem ações de precaução e de prevenção, e não de reparação. A reparação é a última solução na preservação do meio ambiente. Então, primeira premissa, Estado, você é o ator principal. Segunda premissa, você age de forma condicionada pela forma e pelo conteúdo. E o conteúdo
é o seguinte: inicialmente você não age para consertar os problemas ambientais, você tem que agir antes deles surgirem, você tem que ser prevenido, você tem que ser protetor e não restaurador do meio ambiente. Você tem que manter ele ecologicamente equilibrado e não tentar reequilibrá-lo depois de desequilibrado. Em segundo lugar, Estado. Você, nessa missão, você não pode se focar apenas no lado ambiental em sentido estrito, natureza, nem tampouco centralizar na questão econômica e muito menos na social. Você tem que ponderar esses interesses de forma que eles convivam harmonicamente e que um não anule o outro, que ambos possam conviver em conjunto e possam igualmente ser protegidos. Isso é desenvolvimento sustentável, está também na nossa Constituição. Terceiro, Estado, você tem que ser eficiente nessa missão. Está no artigo 37, escrito claramente. O particular ele pode ser eficiente na sua empresa se ele quiser ou não. Se ele for, ele vai ter mais lucro e é dado ao particular por livre e espontânea vontade ser eficiente. Mas o poder público não é dado essa escolha, ele tem necessariamente por imposição constitucional que ser eficiente. E a eficiência implica cumprir as normas, portanto agir de forma preventiva e sustentável, e mais, agir de forma planejada e não assodada, não com base no apagar de incêndios, mas sim na programação de suas políticas públicas voltadas para a proteção do meio ambiente. Então, temos aí a segunda premissa. O Estado deve agir de forma planejada. A segunda premissa é de conteúdo. O conteúdo é sustentável, protetivo, preventivo. Em segundo lugar, eficiente. E, por fim, há um terceiro elemento que conforma aí essa atuação do Estado, é de que o Estado não deve ser baseado na proteção e na eficiência, agir naquele seu poder, que nós chamamos de poder de polícia, prioritariamente poder de polícia, que é de sancionar aquele que cometa infração, ou de meramente fiscalizar para ver se ninguém está cometendo essas infrações. O Estado deverá agir de forma a induzir que o cidadão não precise ser fiscalizado e nem sancionado. Isso decorre da conjunção do desenvolvimento sustentável, da proteção, que está ali no 225, e do 37, que impõe a eficiência. Então, duas normas constitucionais, a que fala da administração pública e a que fala do meio ambiente, dizem para o Estado: ó, Estado, você tem que agir antes, focando na questão econômica, social e ambiental em sentido estrito, de forma eficiente, portanto planejada. E isso quer significar que você não tem que só fiscalizar e punir. Você tem que, antes de fiscalizar e punir, conscientizar o cidadão de que ele não pode violar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E essa, para mim, é a grande questão hoje, porque o Estado é muito fiscalizador. Nós ouvimos falar muito de licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental, multas bilionárias, mas não ouvimos falar de Estado que educa, Estado que inova tecnologicamente, Estado que usa mecanismos fiscais e econômicos para evitar a degradação do meio ambiente e o seu desequilíbrio. E aí eu chego no terceiro momento da fala, que é: identifiquei quem é o ator principal, que é o Estado. Por quê? Porque se trata do meio ambiente ecologicamente equilibrado de interesse público, não é de um só, é de todos considerados em sua coletividade. Identifiquei as premissas segundo a qual esse Estado deve agir, as premissas de conteúdo. E por fim eu preciso identificar a forma como o Estado deve agir. E aí a Constituição e a lei entregam obrigatoriedade ao Estado de cumprir essas funções por instrumentos que a própria lei define e vincula a ação do Estado. E aí nós temos inúmeros instrumentos que correspondem tanto a essa atividade de formação de consciência, que é a fundamental, tanto a essa de fiscalização ou reparação. Dispõe do licenciamento ambiental enquanto instrumento de preservação do meio ambiente, instrumento de fiscalização, dispõe das multas como instrumento de sanção, dispõe da responsabilidade civil objetiva como forma de compensação, de reparação do dano, a responsabilidade penal do infrator, a responsabilidade administrativa como embargo, cassação das licenças, das obras, enfim. Mas dispõe, e esquece o Estado disso, que ele deve se valer de mecanismos fiscais e econômicos para a indução do cidadão à boa prática ambiental e não reprimi-lo para que ele não faça, para que ele se transforme junto com o Estado em um parceiro. É justamente isso que determina a nossa norma. E quais são esses instrumentos? A educação ambiental é um dos fundamentais. Como é que eu posso usar em minha casa a assinatura digital
como é que eu posso exigir do Estado que quando eu for buscar o seu serviço, ele me entregue a partir de uma assinatura digital, se eu não fui ambientalmente educado para tanto, porque em nenhuma disciplina da minha grade curricular eu enfrentei esse tema. E veja, determina a lei que esse enfrentamento deve ser transversal e em todos os níveis, do ensino básico, fundamental, médio ou superior. E em todas as disciplinas, não em disciplinas isoladas e específicas, é transversal, está na lei, não estou inventando. O ensino da educação ambiental deve ser transversal e deve ser em todos os níveis. E por que deve ser assim? Porque a lei assim diz, não, porque a Constituição, que é a norma maior do que a lei, determinou. Se eu estou mandando planejar, se eu estou determinando a proteção, a prevenção, como é que eu faço isso com instrumentos aptos a isso? E a educação é o mais apto de todos, porque é quem vai formar a consciência de cada um dos integrantes da nossa sociedade. Outro instrumento, e esse aí é um instrumento social, a educação ambiental é um instrumento social, é um instrumento, aí eu entro já diretamente no nosso tema, um instrumento fiscal, é a tributação verde. O que significa a tributação verde? É a inserção de normas de tributação que assegurem àqueles que adotam melhores práticas ambientais descontos progressivos nos seus tributos. E exemplos são inúmeros, mas apesar de serem de pouca aplicação. ICMS ecológico ou ambiental, o que quer significar isso? O ICMS ele tem uma cota que é obrigatoriamente distribuída sem autonomia pelo poder público, mas 25% o Estado pode distribuir para os municípios na forma da lei, de lei estadual, ou seja, ele pode eleger como ele vai distribuir. E aí, o ICMS ecológico insere uma cláusula de distribuição que dará mais verba para aquele município que adota boas práticas de saneamento, boas práticas de proteção de mananciais, boas práticas de gestão dos resíduos sólidos, enfim, boas práticas de inclusão da educação ambiental nos seus diversos níveis de educação pública. E isso faz com que induza o poder público a agir nesta forma, receber mais recursos e, portanto, funciona como um mecanismo fiscal de materialização da preservação ambiental e da inovação tecnológica. E no final eu vou dizer como a inovação tecnológica caminha de mãos dadas a tudo isso que eu estou falando, fechando essa sinergia de ações que o poder público deve adotar. Para falar de um outro instrumento fiscal, recentemente foi aplicado aí, aqui no Rio, regulamentado, o IPTU verde, o IPTU ecológico. O que significa isso? As construções que venham a adotar práticas sustentáveis merecerão do poder público descontos progressivos na base de cálculo do IPTU. Então, os edifícios que têm energia sustentável, energia solar ou outra forma de energia, que faz reutilização da água, edifícios que têm formas de contenção do uso da energia, enfim, os edifícios denominados edifícios verdes sustentáveis, eles farão jus a uma redução no IPTU. E isso induz a quê? A tendo descontos progressivos, portanto, não tendo que despender recursos, o proprietário reinvista esse recurso justamente nas práticas ambientais e não em outra coisa. É o quê? É o Estado induzindo as práticas do cidadão para que ele promova a preservação do meio ambiente e a inovação tecnológica. Isso incide em todas as outras esferas de impostos e é denominada de extrafiscalidade do Estado. E está previsto na própria Constituição, no artigo 150, salvo engano, 150, em um dos seus incisos. O Estado poderá criar tributos tanto para arrecadar quanto para induzir políticas públicas que sejam de interesse público. E mais do que nunca é a política pública que tem seja a proteção do meio ambiente de interesse público. Um outro instrumento, e aí econômico, é a licitação. Por que eu falo em licitação? Porque o poder público hoje, a toda evidência, principalmente depois dessa última crise, é um dos atores principais da ordem econômica. É ele quem mais contrata e executa obras. Exemplo concreto é o Brasil, hoje, que é um canteiro de obras, também em razão, mas não só, dos grandes eventos que irá sediar relacionados ao esporte, a Copa do Mundo e a Olimpíada. Mas enfim, o Estado contrata obras, serviços, bens, e o Estado, como detentor do dever de promover o meio ambiente, não pode nessa contratação contratar apenas com base na técnica ou no preço. A variável ambiental tem que estar incluída
nessa contratação como cláusula de decisão de quem é melhor ser contratado pela administração. Antigamente era o melhor preço e a melhor técnica, hoje é o melhor preço, a melhor técnica e aquele que oferece as melhores condições de proteção do meio ambiente na execução do seu serviço, no fornecimento de seus bens ou na elaboração de suas obras. Enfim, então é o que nós denominamos de instrumento econômico, porque interfere na ordem econômica. O Estado hoje injeta verba na economia através de suas obras, de seus serviços, de seus bens. Agora a Petrobras, que é o Estado, é uma empresa pública, mas é o Estado, está construindo plataformas lá na Bahia e em Paraguaçu. Isso foi uma revolução. Ora, tem que injetar essa verba, mudar a economia, mas mudar de forma sustentável, inserindo cláusulas na contratação de quem vai construir essas plataformas que exijam as melhores práticas ambientais como critério de decisão de quem deve ser contratado pela administração pública. Portanto, a licitação é uma outra forma. Eu falei da tributação verde como um mecanismo fiscal e a licitação como mecanismo econômico. E onde entra aí a inovação tecnológica e, mais especificamente aqui, fazendo um corte para a preocupação dos nossos organizadores com o comércio eletrônico, a digitalização de documentos, enfim, essas questões que envolvem a e-sustentabilidade, onde, portanto, a e-sustentabilidade estaria aí vinculada tanto à tributação quanto à licitação e à proteção do meio ambiente, portanto, à preservação ambiental. Em todas essas ações, porque o Estado, tanto para licitar quanto para tributar, ele precisa de processo, precisa praticar atos administrativos. Os atos administrativos compõem um processo que é, geralmente, um papel, um livro, e que exige que o particular vá até o órgão, protocole documentos, obtenha informações, deslocamento. A partir do momento em que a inovação tecnológica é incentivada pelo instrumento da tributação e é considerada pela licitação, haverá um ganho duplo, porque o Estado vai se obrigar a ela mesma a aplicar essas inovações tecnológicas nos seus processos, tanto de tributação quanto de licitação, e mais, terá que exigir daquele que é tributado e daquele que quer licitar e quer contratar com a administração, que também adote nos seus sistemas internos essas práticas, fazendo uma sinergia, uma conjunção de forças que irão induzir, portanto, a preservação do meio ambiente por duas vias, pela ação direta do Estado e pela aplicação de instrumentos econômicos e fiscais na proteção do meio ambiente. E, portanto, eu queria concluir essa rápida abordagem do tema, espero que tenha sido uma linguagem acessível a todos, dizendo que, 4 conclusões. Na sustentabilidade, vocês devem fazer a métrica. Vocês podem fazer a métrica, mas o Estado deve fazer essa métrica. O Estado tem a obrigação de possibilitar que vocês apliquem a digitalização dos seus processos, tanto nos processos, a digitalização, a sustentabilidade, a digitalização de documentos e assinatura digital, enfim, as tecnologias da internet e digitais, tanto nos processos da administração quanto nos processos particulares. Nos processos da administração, o Estado está obrigado, ele mesmo, a adotar posturas, claro que não é do dia para a noite, com base no planejamento, no mínimo criar cronogramas e dizer quando é que eu vou conseguir apresentar essa métrica que vocês pretendem. Vocês podem fazer até sem tempo, mas eu estou obrigado a fazer no mínimo cumprindo um planejamento, um plano plurianual de evolução nesse sentido. Eu tenho um dever, não é faculdade, porque me impõe o 225 e o 37 da Constituição. Ser protetivo e ser eficiente. Adotar ações prévias e não depois que o barco já andou, que vocês já fizeram a métrica, ele tentar se adequar. Ele tem que participar do processo e ser protagonista. Em segundo lugar, a conclusão é que os instrumentos são serviçais a essas inovações na medida em que induzem a promoção da proteção do meio ambiente e porque farão com que o Estado, nas suas ações diretas também, promovam essa proteção na exata medida em que irá adequar as suas práticas às melhores práticas. Então, é uma via de mão dupla. O Estado deve agir nos seus processos internos e deve induzir que o particular acompanhe as suas ações e faça o mesmo, por instrumentos fiscais e por instrumentos econômicos, que são os mais variados. Eu citei 2 aqui: tributação verde e licitação sustentável. Terceira conclusão: o cidadão tem papel também importante e pode sair da situação de inércia.
Claro, judicializar não é a melhor solução, mas tem o cidadão duas armas poderosíssimas. O voto, exigir dos candidatos, cadê o seu programa de inovação tecnológica e de aplicação de instrumentos fiscais e econômicos na proteção do meio ambiente? Como é que você pretende fazer isso? E outro, ações judiciais, garantias fundamentais. Tratando-se o meio ambiente ecologicamente equilibrado de direito fundamental, ele é garantido por garantias fundamentais, que são instrumentos processuais judiciais de tutela desse bem. E qualquer um de nós pode manejá-los de duas formas. O Estado vai dizer, eu não tenho lei que possa regulamentar a matéria, eu não tenho nada dizendo sobre ICMS ecológico no meu município, no meu estado, aqui na União. Mandado de injunção é uma ação específica que você pede ao judiciário que obrigue o Estado a legislar, sob pena do judiciário aplicar uma outra norma de outro Estado por analogia. Antes o judiciário era refém, não falava só, ó, Estado, você está atrasado, faça alguma coisa, mas não aplicava nenhuma sanção. Hoje não aplica uma sanção direta, mas aplica uma indireta. Você está atrasado, se você passar de tantos dias, vai valer outra norma que eu mesmo vou escolher. Eu não vou criar a norma, mas vou determinar a interpretação desse direito a partir de uma outra norma. E uma outra ferramenta à disposição do particular são as ações populares, que qualquer um de nós pode manejar. Quando o meio ambiente está sendo violado, quando recursos públicos são desviados, qualquer um pode entrar com ação judicial exigindo a correção desse vício pelo poder público. Você pode exigir, portanto, uma ação popular que, pela via de ação popular, que o poder público, ou, por exemplo, cancele uma licitação, o judiciário cancela uma licitação que foi fundamentada em cláusulas que não levaram em consideração a proteção do meio ambiente. E por último, queria concluir dizendo que não adiantará nada disso, e nada disso irá se concretizar se algo que é maior, que eu entendo que é o fundamento, que é o principal instrumento de materialização da tutela do meio ambiente, for realizado na prática, que é a educação ambiental. E é essa mensagem que eu gostaria de passar. Nós deveríamos, na nossa formação, eu estou concluindo agora o doutorado em Direito Ambiental pela PUC de São Paulo, portanto eu passei por todos os níveis de educação e em nenhum deles tive uma matéria que me ensinasse como ser um cidadão que protege o meio ambiente. Então, se eu não sei como ser um cidadão que protege o meio ambiente, eu não saberei exigir do poder público, que é esse ator principal, que cumpre essa missão. Então, era essa as lições que eu queria, as lições não, um bate-papo que eu queria ter com vocês aqui e passar essa mensagem. Vamos exigir do poder público e vamos formar consciência ambiental. É isso aí.